Olá, caros amigos. Quando se falou em superfícies e, portanto, dado um ponto qualquer na superfície, pensou-se em determinar a equação de uma reta. Digamos, tenho aqui uma porção de superfície, vamos supor que eu tenho aqui um ponto, e pensou-se então em determinar, não é, a equação de uma reta normal, não é, à superfície nesse ponto, e também a equação, digamos, de um plano tangente, não é, à superfície nesse ponto. Agora o problema, vamos vê-lo de outra maneira. Quer dizer, vamos ter uma curva, e temos uma curva, digamos, cujas equações paramétricas, quer dizer, temos aqui um R de t, vá lá, um R de t, que é precisamente igual a t menos cosseno de t i mais 3 mais seno de 2t j mais 1 mais 3 cosseno de 3t k. E vamos supor que eu tenho, digamos, um ponto tal que t é igual a π sobre 2. T é igual a π sobre 2. Aliás, a representação desta curva, utilizando, portanto, um plotting no Wolfram, é qualquer coisa como isto que aqui se apresenta. Então, no caso de ter uma curva no espaço, e, portanto, aqui com a ajuda, talvez, de um pequeno boneco, uma curva no espaço, uma curva qualquer assim no espaço, vamos supor uma curva qualquer, e tenho aqui, digamos, um ponto. O que é que a gente pode pensar? Podemos pensar, efetivamente, em determinar, não é, a equação da reta tangente nesse ponto, à curva, e também, digamos, a equação do plano normal à curva, nesse ponto. Então o problema aqui é precisamente dada esta curva, eu quero determinar a equação da reta tangente à curva, não é? Digamos, num ponto onde o parâmetro t é igual a π sobre 2. Para facilitar talvez as coisas, eu vou colocar π sobre 2. Na vez de ser π sobre 4, vou colocar π sobre 2. Então, a direção da reta tangente vai-me ser dada precisamente pelo dr dt. Digamos, o dr dt nada mais é que um vetor tangente à curva num determinado ponto. Neste caso, eu quero que seja num ponto tal que t seja igual a π sobre 2. Então, o dr dt, como é fácil de ver, é precisamente igual, e agora escrevo aqui em baixo, é precisamente igual a 1, a derivada de t é 1, a derivada do cosseno é menos seno, ficarei com mais seno, não é? Seno de, neste caso, de t, e mais a derivada de 3 é 0, a derivada de seno de 2t é 2 cosseno de 2t, j, mais, finalmente, a derivada da última, digamos, componente em ordem a t. A derivada de 1 é 0, a derivada do cosseno é menos, neste caso, como o argumento é 3t, há de ser menos 3 seno, não é? Seno de 3t. E isto, calculado, digamos, eu quero dr dt, mas tal que este t seja igual a π sobre 2, não é? Então, por substituição, facilmente nós obtemos. Aqui vamos obter 1 mais seno de π sobre 2, que é, o seno de π sobre 2 é 1, 1 mais 1 dá 2, pelo que eu obtenho 2i, não é? 2i, mais, agora aqui, eu vou obter cosseno de 2t, como t é π sobre 2, eu vou obter precisamente cosseno de π, o cosseno de π é menos 1, portanto vou obter aqui menos 2j, menos 2j, e agora, finalmente, como aqui o t é π sobre 2, eu iria obter facilmente 3 meios, não é? 3 meios de π. Ora, o seno de 3 meios de π
é precisamente menos 1, pelo que eu vou obter aqui mais 3k. Mais 3k. Então já tenho, digamos, o vetor, não é? As coordenadas do vetor da reta que eu quero. Basta-me então saber o quê? Basta-me saber um ponto da reta. Mas isso é fácil. É fácil porque quando t é π sobre 2, eu facilmente descubro esse ponto da reta, não é? Esse ponto da reta será o R de π sobre 2. Então é apenas uma questão de fazermos aqui as contas. Quanto é que é o R de π sobre 2? Há de ser π sobre 2, o cosseno de π sobre 2 é 0, pelo que eu vou obter π sobre 2, não é? Π sobre 2. Eu agora escrevo assim, π sobre 2. Agora vou aqui e vou ver, será, portanto, 3 mais seno de π. O seno de π é 0, porque ficaria aqui com 2 vezes π sobre 2, o que dá π, seno de π é 0, pelo que eu vou obter aqui 3, vírgula, e finalmente eu vou obter aqui cosseno, não é? Cosseno de 3 meios de π. Cosseno de 3 meios de π. Ora, o cosseno de 3 meios de π é precisamente, o cosseno de 3 meios de π é precisamente 0, pelo que eu obtenho aqui 1. Então é fácil neste momento. A equação da reta será, só pode ser, portanto, as equações cartesianas da reta, como é fácil de entender, vão de ser, neste caso, tenho x menos π sobre 2, x menos 3, y, peço desculpa, y menos 3, y menos 3, y menos 3, z menos 1, e agora aqui o vetor diretor, que é 2, não é? Menos 2, 3, 3. E assim, desta forma simples, se descobre a equação, digamos, de uma reta, da reta tangente a uma curva no espaço num determinado ponto dado. Se eu quiser a equação, digamos, do plano normal, a equação do plano normal também é fácil, dado que a equação do plano normal, já temos um ponto e o vetor do plano normal, já temos um ponto, não é? E o vetor, digamos, do plano normal. Aliás, estou aqui a desenhar apenas uma porção de plano. Esse plano há de ter como coordenadas AX, há de ser a equação de plano cartesiana, não é? Há de ser AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Ora, eu já tenho o A, o B e o C, que é precisamente menos 2, não é? X menos 2Y, que é o que está aqui, mais 3Z mais um certo D igual a 0. O D é fácil porque nós temos um ponto da reta, não é? Qual é o ponto que nós temos? O ponto que nós temos da reta é precisamente o ponto π sobre 2, não é? 3 e 1. Portanto, eu vou substituir muito facilmente aqui nesta equação que eu aqui agora encontrei. E, portanto, por substituição, eu facilmente consigo dizer o valor de D. Então, por substituição, aqui vou substituir x por π sobre 2. Portanto, vou obter precisamente menos π. O y por 3 vou obter menos 6. E o z vou substituir por 1, pelo que eu vou obter precisamente mais 3. Ou seja, mais d, claro, igual a 0. Então vou obter menos π, não é? Menos 6. Menos 6 mais 3 dá menos 3, mais d igual a 0. Ou seja, o d procurado nada mais é que π mais 3. E então a equação do plano finalmente será menos 2x, menos 2y, mais 3z, mais π mais 3 igual a 0. Claro que eu poderia lhe dar uma forma mais agradável, talvez multiplicando tudo pelo sinal menos, pelo que eu obteria 2x mais 2y menos 3z menos π menos 3 igual a 0. E pronto, meus amigos. Desta forma, quer dizer, neste tema, abordei o como conseguir, digamos, a equação de uma reta tangente a uma curva no espaço num determinado ponto, assim como do plano normal. Tenham então um ótimo dia.